Olá, o futuro do trabalho é o tema deste Agenda. As relações de trabalho passaram por grandes mudanças nos últimos 10 anos. E neste momento, quase 10 projetos de lei e de emendas constitucionais tramitam no Congresso com mais alterações. Para onde vai o mundo das relações do trabalho nos próximos anos? Quem responde a essa e outras perguntas é o professor emérito da Universidade de Brasília, Sadi Dalrosso. Professor Sadi, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Tudo bem. Professor, o senhor é um especialista em trabalho há uns 40 anos, mais ou menos. Pesquisa, estuda na academia essa questão. A gente vai começar com uma coisa bastante ampla, mas depois a gente vai fechando, que é, do seu ponto de vista, toda essa sua observação, para onde está caminhando esse mundo do trabalho? Olha, o mundo do trabalho, ele deve ir para o caminho da redução. Né? Redução das jornadas, da duração do trabalho. Mas a gente observa também um movimento contrário, a saber que existem certos setores que estão alongando as jornadas de trabalho. Não é? Há, por exemplo, na questão dessas jornadas maiores, há certos movimentos que estão se estruturando, não é? E lutando para ver se conseguem reduzir a jornada de trabalho, né? Então, a depender de como forem esses movimentos, não só os projetos, é uma questão importantíssima, você mencionou que há 10 projetos circulando na casa, é muito importante isso. Mas nós temos que ver que os projetos eles tendem a ser aprovados quando existe um respaldo na sociedade. E o senhor vê esse respaldo nesse momento? Porque o que se dizia lá nos anos 1980 ou antes, o que a literatura dizia é que com o avanço tecnológico os seres humanos vão ficar cada vez com cargas mais reduzidas e as máquinas vão trabalhar. Não foi exatamente o que a gente viu, né? A carga de trabalho, né, das pessoas aumentou bastante. Né? E, inclusive, se desregulamentou muita coisa em 2017. No Brasil, a gente teve uma reforma trabalhista que desregulamentou muita coisa das relações de trabalho. Né? Como é que fica essa questão? Foi feita uma desregulamentação em 2017, a gente tem agora esses projetos, algum deles tem uma emenda constitucional que prevê a redução para 36 horas, né? Onde é que vai chegar um equilíbrio aí? Eu acho que uma redução pode vir a ocorrer se houver, digamos, no parlamento, houver na sociedade um apoio muito firme, muito forte, não é? Porque nós não podemos continuar com jornadas de trabalho excessivamente longas que afetem a saúde, afetem o bem-estar das pessoas, especialmente a questão da saúde. Não é? Por exemplo, eu vejo muito essa questão por exemplo, 12 por 36 é uma coisa que, sabe, muito difícil, pode ser interessante, enfim, para talvez as empresas, mas para os trabalhadores não creio que seja interessante, não, porque na verdade, exige muito consumo de energia pessoal. Também os trabalhadores de outros setores de atividade, mas de avanços tecnológicos mais recentes, curiosamente estão nesse dilema, né, entre reduzir a jornada, quer dizer, ou alongar a jornada. E, na verdade, estão ficando com o alongamento da jornada. Isso nós estamos vendo aqui no caso do brasileiro, não é? Os entregadores, né? Meus colegas lá da UNB que pesquisam esse campo, eu menciono aí, por exemplo, o professor Ricardo Feste, não é? E a Laura, que é do doutorado, que está fazendo doutorado comigo, né? Sob minha orientação, eles encontram esses números absolutamente malucos, 16, 18 horas de trabalho. O que é seguidos. Isso? O que é isso? É algo quase desumano. Quer dizer, né? O futuro do trabalho, então, está ligado a essas questões também. Certo.
não é aquele futuro assim de redução, aquele futuro, digamos, mais tranquilo que se falava antigamente, né? Lá nos anos 1980. Eu vou pedir o nosso diretor para colocar aqui na tela, só para a gente ter um comparativo dessa questão do tempo de trabalho semanal regulamentado, né? É o que diz a lei. A gente fez essa pesquisa, são dados públicos. Aí no Brasil a gente tem, pela Constituição, uma jornada máxima, isso, né, de 44 horas como jornada fixa. Sim. Estados Unidos 40 horas, Portugal 40 horas, França 36 horas. Mas a gente sabe que em cima disso se colocam as horas extras e se colocam acordos, isso, né? Acordos diferentes feitos entre patrões e empregados. Como é que a gente consegue, dentro de trazer questões como saúde, bem-estar mental dos trabalhadores? Aí é através de movimentos sociais. São movimentos sociais. O que está me chamando a atenção agora, não é que essas novas propostas estão vindo junto com o movimento, não é? A vida não é só trabalho, né? Para além do trabalho. A vida é para além do trabalho. Então, quer dizer, há um outro respaldo social que está se colocando. Eu tenho investigado isso muito tempo, no caso de 88, quando se reduziu a jornada de 48 horas no Brasil para 44, que foi um avanço importante, né? Eu tenho estudado isso e eu vejo que essas propostas parlamentares, elas sempre vingam quando tem um movimento na sociedade respaldando essas. Na época, era fundamentalmente a greve dos metalúrgicos no ABC. Quem conhece um pouco da história do trabalho, lembra que houve uma greve importante em 85, não só no ABC, mas depois espalhou-se por São Paulo, por Rio de Janeiro, tudo. Então, há um respaldo da sociedade atrás desse, e é o que nós esperamos hoje, estamos vendo também com o surgimento de movimentos de rua, não é? Não só sindicatos é fundamental, mas outros movimentos de rua apoiando esse tipo de redução da jornada de trabalho. E o que é importante frisar, sem redução de salários. Agora, isso não pode acontecer uma leva de demissões e recontratações com salários menores? Porque a gente tem, por exemplo, aí a proposta, né, de uma nova jornada de trabalho, de acabar com a jornada de trabalho de 6 por 1, que é muito comum no comércio e no setor de restauração, hotelaria, né? A pessoa trabalha 6 dias e folga 1, sendo que esse 1 não necessariamente é no fim de semana, né? E também das empregadas domésticas. Sim, também das empregadas domésticas, né? Não corre-se o risco aí de uma série de demissões? O empresariado brasileiro está pronto para assumir a sua parcela de responsabilidade nesses movimentos sociais? Essas mudanças sociais? Muito difícil essa sua pergunta, mas eu esperaria que sim, que estivessem preparados para atingir essa meta, esse ideal de uma jornada de 40 horas, por exemplo, ou menos, né? e que fosse colocada como parte de um movimento social no Brasil, de um movimento com bases sociais fortes, né? Isso eu acho que é o que nós estamos vendo agora, e eu esperaria que isso se mantivesse, os movimentos de rua se mantivessem. Porque, historicamente, eu vejo sempre, não só no Brasil, mas no exterior, a gente vê também movimentos sociais que respaldam. E aí são aprovados os projetos de lei, né? Então, eu tenho, digamos, em função disso, eu tenho uma visão de que não existe esse perigo de que vai haver uma demissão generalizada. Não aconteceu, por exemplo, em 85, 86, 87, 88,
quando a jornada foi reduzida para 44 horas. Não aconteceu. Ao contrário, você sabe, eu sou pesquisador que vai para os lugares. Eu estive lá no ABC, entrevistei dirigentes, nem foram operados, dirigentes das empresas, de 8, 10 empresas, e nós vimos naquela época que, de fato, não houve demissão em massa. Segundo, não houve outras coisas punitivas aos trabalhadores, e o trabalho continuou rendendo, inclusive, mais, aumentando a produtividade do trabalho. Nessa questão da produtividade do trabalho, a gente tem aí uma proposta de emenda constitucional, tanto a da deputada Érica Hilton na Câmara, quanto a do senador Paim aqui no Senado. Elas prevêem uma redução para 36 horas. Né? Tem um movimento reacionário a essas propostas, reativo a essas propostas, contra, né? Dizendo que o trabalhador brasileiro não tem qualificação suficiente para 36 horas, que a produtividade cairia muito, que o custo das empresas cairia muito. Não. Como é que o senhor entende esse aspecto? Não, eu acho que não cai a produtividade, pelo contrário. As pessoas se dedicam mais ao trabalho porque têm melhores condições físicas e mentais, né, para enfrentar o processo de trabalho, que é de uma jornada menor. Então, é por aí que a gente percebe que aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque eles se dedicam também mais. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar uma outra arte que mostra essa questão da jornada, só para a gente ter uma ideia de como é o padrão, né? Então, no Brasil, a gente tem a jornada de 6x1, que é 6 dias de trabalho, 1 de folga, principalmente comércio, setor de restauração e hotelaria. A 5x2, que é a nossa jornada padrão de 8 horas por dia, que já dá aí, faz com que a jornada desse tipo de trabalhador semanal caia para 40 horas, né? E a gente tem em teste, testada no Reino Unido, nos Estados Unidos, outros países europeus e até em algumas empresas brasileiras, a jornada de 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga. E ainda esses relatórios não foram amplamente divulgados, mas indicam um aumento de produtividade. O senhor acha viável essa jornada? Como eu lhe falei há pouco, não é? O movimento de produtividade cresce, a produtividade cresce para o trabalho. Não é em função de que as pessoas têm melhores condições físicas e emocionais de se dedicar ao processo de trabalho. Né? Quanto mais tempo você fica, por exemplo, hoje, o trabalho dos entregadores, né? De mercadorias, também de... Motoristas, né? Isso, os entregadores, os motoristas, não é? Eu vejo muito dificilmente, quer dizer, são jornadas muito grandes, enormes. Eu nunca tinha visto isso, a não ser quando estava pesquisando sobre a Revolução Industrial do século XIX. Então, essas formas de trabalho que vieram com os aplicativos remetem já lá ao século ao passado, é coisa do passado. Como é que se regulamenta isso? Porque há grupos, a divisão, né? Grupos que querem uma regulamentação que seja de regulação, de relação trabalhista, outros grupos que não querem. Dificílimo, dificílimo. Vou lhe contar um caso. Os Estados Unidos, que é um país que nós conhecemos, liberal, não é? Teve, especialmente no estado da Califórnia, teve um referendo sobre essa questão, né? Se por acaso os empregados dessas empresas seriam entendidos como, não é, assalariados ou não, ou autônomos, não é, por conta própria, todos esses termos que tem aí. E veja o que aconteceu, que foi ruim, mas não, a história não para por causa disso. Quer dizer, perdeu no referendo, que foi um referendo, quer dizer, foi a voto popular. Depois da eleição tem as propostas que vão para referendo. Então, perdeu a proposta de... ser uma relação legal de trabalho. Exatamente. Então, não deveria ser entendido como
assalariados. Não deveriam ser entendidos como assalariados. Não, então, se não são entendidos como assalariados, então eles vão ser autônomos, por conta própria, não é? Quer dizer, são relações difíceis. Então, quer dizer, perdeu-se esse passo na Califórnia. Perdeu-se. Isso é muito difícil, então perdeu-se. Mas ganhou-se na Espanha, importante olhar os quadros, né? E, obviamente, como a Califórnia, que é um estado progressista, diga-se assim, não é? Quer dizer, o processo de que essas empresas jogaram muito dinheiro lá na época das eleições, fazendo propaganda. Até porque a sede está lá, né? A sede está lá, em alguns casos, né? E então tem os outros estados dos Estados Unidos que nós esperamos que coloquem em referendo e saia voto contrário. Sobre esse assunto, a gente tem aqui uma outra tela, exatamente para falar dessas novas formas de trabalho, que eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui no nosso telão. Algumas nem são tão novas, né? Como a pessoa jurídica, né? O famoso PJ, né? Pessoa jurídica, os trabalhadores intermitentes vieram com a legislação de 2017, aqui com a reforma trabalhista de 2017, do presidente Temer, aqui no Brasil. Entregadores de alimentos e motoristas de aplicativos surgiram aí na esteira das novas tecnologias que estão em um vácuo, né, de regulamentação de uma forma geral, como da mesma forma que estão no vácuo também sem regulamentação as redes sociais. Como é que essa questão da pessoa jurídica, ela até hoje tem muitos casos na Justiça. Está lá no Supremo Tribunal Federal esperando uma decisão para ver como fica, né? Quando surgiu nos anos 1990, parecia ser assim, uma grande coisa para profissionais liberais, né? Advogados, jornalista não é profissional liberal, mas também achava que era na época e começaram a se fazer essas empresas de uma pessoa só, né? Como é que o senhor vê essa situação? É um avanço? Ela traz benefícios para os trabalhadores ou não? Olha, você citou a lei que foi do governo Temer, né, que trouxe todas essas novidades, ou grande parte dessas novidades para a gente, não é? E então, se nós olhamos historicamente, a gente vê um certo processo dos anos 90 para cá, nos anos 80, 50, houve muita formalização. E após, nós temos um processo de muita informalização no trabalho. Não é? Então, que informalização? Essas várias informalizações são detalhadas em lei ou que são estabelecidas vamos dizer, pelo tribunal, dependendo do tribunal, não é? E, então, esse processo de informalização na economia que nós estamos vendo hoje é um crescente processo de informalização na sociedade. Crescente, que vem atrás de PJs, de MEIs, de outras formas, né? Ou trabalhadores de aplicativos e que não têm uma relação de assalariamento com seus empregadores. Então, a informalização tem aumentado. Esse é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? Olha, eu vejo sempre o futuro olhando no seguinte sentido, não é? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia e que na sua organização, através dos sindicatos, através das várias organizações da sociedade, chega a definir um horário com uma melhor proposta, estabelecer em determinados lugares a negociação e conseguir que seja implementado, né? Agora, essa desorganização, ela não enfraqueceu os sindicatos? As pessoas hoje lutam de uma forma mais independente. A gente vê os jovens
saindo de empregos, a gente vê os jovens buscando empregos, os que têm uma formação mais refinada, empregos com menor tempo de trabalho, mas a grande massa não, né? Sem sindicatos, como fica? Eu esperaria uma posição muito firme do mundo sindical, porque eles se definem como o sindicato, enfim, aquela organização que defende o trabalho e o trabalhador. Então, nesse momento, não é importante que o sindicato assuma essa posição de defesa, né? Se não assumir, isso vai ser uma perda de força, quer dizer, aquele movimento social que leva, por exemplo, no caso do VAT, né, a vida após o trabalho, né, não tem necessariamente um suporte sindical, mas pode ter. Pode ter um suporte parlamentar, e isso é importante, eu esperaria, e seria uma coisa que engrandeceria o nome do Senado Federal brasileiro, né, que aprovasse legislações que reduzissem jornada sem reduzir o salário e reduzindo dessa maneira o processo de informalização na sociedade. Professor, a gente vê muitos, principalmente em lugares de comércio públicos, grandes supermercados, grandes lojas varejistas, às vezes a gente ouve no microfone colaborador, não sei o quê, se dirija a tal seção, colaborador, se dirija... Quer dizer, a gente riscou do dicionário as palavras patrão e empregado, agora é colaborador, assistente, auxiliar, por que se riscou a palavra empregado, as palavras empregado e patrão? Não sei, mas eu creio que isso tem vida curta. Tem vida curta. É o que eu estava tentando lhe colocar antes, que o processo de informalização na sociedade brasileira, na sociedade do trabalho, está crescente. Está crescente, não é? Então, a informalização, então, entra essas coisas, assim, que você mencionou, entram pejotização, entram... outros termos assim que terminam tirando da bolsa do trabalhador e da trabalhadora, né? A gente teve aí também mudanças na área de previdência. Como é que ficam esses trabalhadores informais? Eles não pagam previdência? Pois é, esse é um problema sério. É parte do processo que eu lhe dizia. A sociedade brasileira dos anos 80 para cá está caminhando por um lado de muita informalidade, muita informalização, o que digamos, não beneficia os trabalhadores, não fortalece o mundo do trabalho, não é? Mas também pode ser termos de reivindicações sociais. Né? O senhor falou no papel dos sindicatos. O senhor acredita que os sindicatos possam retomar um papel de liderança de trabalhadores que já tiveram? Eu não só acredito, como estou trabalhando nesse sentido, estou lutando nesse sentido. Eu acho que os sindicatos têm que assumir as lutas sociais, não é? As lideranças sindicais, masculinas e femininas, a composição geral do sindicato, né? Tem que assumir essas batalhas, né? E só assim nós vamos ter, digamos, avanços, efetivos avanços sociais, por exemplo, com redução da informalidade, né? Com avanços das jornadas menores e duração menor, e jornadas também sem redução de salário. Eu sempre acrescento isso, porque se é para reduzir a jornada reduzindo o salário, aí não. Essa proposta do senador Paim, que é uma redução de 44 para 40 horas, e a partir daí começar a reduzir 1 hora por ano até chegar a 36 horas, o senhor acha isso viável? Eu acho viável, acho interessante essa proposta. Eu vejo um pouco mais de dificuldade essa coisa de implementar 1 hora por ano, porque o mundo do trabalho é um mundo muito fixo, né? Todo dia você levanta e diz, eu tenho que trabalhar, né? Então você pega o chapéu e vai, né? Agora, então, mudou, esse ano mudou, então hoje não tem trabalho, é 1 hora a menos, né? Então acho um pouquinho complicado só essa segunda parte, né? Mas também acho que seria possível de resolvê-la através, digamos,
diminuir 4 horas no primeiro momento, depois, num segundo momento, digamos, passado um determinado tempo, mais 4 horas. Então, é só esse o meu... Né, eu gostaria de cumprimentar o senador Paim, eu gostaria de cumprimentar o senador Paim por esse projeto de lei. Seu conterrâneo, né? Meu conterrâneo também tem isso. Né? Professor Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos, então, ver como se esse mundo do trabalho se desenrola aí nesses próximos anos, né? Agradeço, viu? Obrigada, professor. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita e se inscreva no canal e curta a programação. Até a próxima Agenda Econômica.